Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre vingança. Mas calma que é só na ficção. Na verdade, quero relembrar aqui uma das mais icônicas HQs de todos os tempos, V de Vingança. Você pode até não conhecer essa história de Alan Moore, porque ninguém é obrigado, mas com certeza já viu a máscara usada pelo personagem principal em muitas manifestações políticas da vida real. Um símbolo contemporâneo de resistência inspirado em uma história real que aconteceu na Inglaterra no começo do século XVII. Porque não é de hoje que o povo precisa lutar para enfrentar o sistema opressor. E como o tempo passou, mas as ideias de dominação e repressão do pensamento estão mais vivas do que nunca, para hoje é o que tem. Dizem que vingança é um prato que se come frio. Espero não ter estragado seu apetite. E a gente sabe que isso é bem verdade, né? Eu tive que tomar uma decisão. Mas na graphic novel V de Vingança, a temperatura é alta, muito alta. O que quer dizer? Nada aqui é tanto faz ou mais ou menos. Desculpe, eu não sabia mais o que fazer. Em suas páginas, as ações são extremas. Eu não queria nada disso, mas não vi outra solução. Os questionamentos são muitos e a busca desesperada por justiça e liberdade são plenamente compreensíveis em um mundo sombrio e sem esperança. Eu queria acreditar que é possível. Mas toda vez que vi esse mundo mudar, sempre foi para pior. É a história de um mundo distópico, mas é muito fácil encontrar paralelos com o nosso próprio mundo. Aquele clássico paradoxo em que nos perguntamos: a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Acho bem assustador o pensamento de que o que acontece na ficção é bem possível aqui na vida real. Sinto muito. O personagem V definitivamente não é um herói, mas muito menos um vilão. Ele é um justiceiro, motivado pela dor de seus próprios traumas e perdas, na esperança de incitar o povo a alcançar um bem maior. Pelo menos é nisso que ele acredita. Seu poder de observação continua a servi-la bem. Ao manter sua verdadeira identidade em segredo, V pode ser qualquer um na multidão, até mesmo eu ou você. Por isso que sua máscara se tornou um ícone da cultura pop, um símbolo moderno de revolta contra o sistema e a opressão. Quero que qualquer um pego com essa máscara seja preso. Por isso mesmo, V de Vingança é um poderoso manifesto político, uma obra de arte, um clássico. E eu vou te contar tudo sobre ele aqui. Eu lhe prometo que não se parece com nada que já tenha visto. Mas antes de mais nada, já deixa aquele seu like revolucionário neste vídeo e compartilhe com todos aqueles seus amigos que também não se conformam com as injustiças deste mundo. Mas espere! Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. V de Vingança é uma graphic novel, ou se preferir, uma história em quadrinhos, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd. A história foi originalmente publicada em capítulos na revista britânica Warrior Comics, de 1982 a 1985, antes de ser concluída e republicada em 1988 pelo selo Vertigo da DC Comics, como uma série limitada com pouco mais de 300 páginas. Aqui no Brasil, ele foi publicado também pela editora Globo, como um único volume, e é esse que eu tenho aqui. E para quem tiver interesse e estiver procurando, a dica é procurar nos sebos, porque sempre tem alguma opção. Mas lembrando aqui que em alguns sebos o preço é até um pouco alto, então é legal dar uma pesquisada antes de comprar. Este é meu presente para você e tudo que eu tenho. Eu deixo para você fazer o que quiser. Na época em que foi publicado, a Inglaterra estava mergulhada no conservadorismo da política de Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra entre os anos de 1979 e 1990. Ela foi a primeira mulher a assumir o cargo, que era realmente muito inovador, mas na prática a chamada Dama de Ferro impôs ao país um estilo conservador, ultranacionalista, com ênfase nas regras morais. A crise financeira do liberalismo pregado por ela avançava, com a inflação
chegando a 20% e mais de 3 milhões de desempregados. Sob Thatcher, houve um declínio da produção manufatureira tradicional. O desemprego cresceu, assim como a privação social. Havia um clima de opressão e desesperança, especialmente entre a população mais jovem, que não via boas perspectivas no futuro. Foi neste contexto que Moore e Lloyd, em início de carreira, criaram a história de V de Vingança. Most dystopian science fiction is not actually about the future, it is about the times in which it was written. Ainda jovens e cheios de idealismo, eles acabaram imprimindo na trama uma revolta geral contra o sistema e um desejo urgente por mudanças. E isso causou grande identificação no público, fazendo de V de Vingança um enorme sucesso. The readers were equally impressed. Mas o que já era grande se tornou ainda maior em 2005, quando a história foi adaptada para o cinema. Apesar das alterações na história que desagradaram boa parte dos fãs e o próprio autor, o filme foi um sucesso de bilheteria. Com o roteiro das irmãs Lily e Lana Wachowski, criadoras do universo de Matrix, o personagem V entrou definitivamente para a galeria dos grandes ícones da cultura pop, e sua máscara se tornou um dos mais fortes símbolos de luta contra a repressão em nosso tempo. O povo dá poder aos símbolos. Sozinho, um símbolo não tem significado, mas com bastante gente, pode mudar o mundo. A história se passa em um futuro não muito distante, em que a Inglaterra está sob um regime totalitário fascista após um grande conflito internacional. E só um detalhe interessante aqui. No quadrinho, a história se passa no final da década de 90, então seria assim um futuro pouco distante da época em que a história foi escrita. No filme, que foi lançado em 2005, a história se passa em 2020, então um pouquinho mais distante ali daquele momento. O povo oprimido sofre com as consequências da guerra e de uma pandemia que matou milhares em toda a Europa. As autoridades tentam controlar. Causou uma onda de destruição. Está de fato contaminada. Na história, o cruel Adam Sandler, líder do partido Fogo Nórdico, é o ditador no comando. Ele é muito obstinado e não tem o menor respeito pelo processo político. A igreja, corrompida e degenerada, mantém a população sob controle através do medo e da imposição de dogmas e tabus. A liberdade é apenas uma lembrança do passado. As regras são claras, ou você segue ou você morre. O medo se tornou a ferramenta suprema deste governo. Neste cenário desolador, vemos a jovem Eve de apenas 16 anos circulando pelas ruas de Londres, furando o toque de recolher na tentativa de conseguir algum dinheiro se prostituindo. Ela é então abordada por funcionários do governo, que ao invés de oferecer alguma ajuda ou simplesmente mandá-la de volta para casa, tentam abusar da garota. E é então que surge um homem misterioso, usando capa e chapéu, com o rosto coberto por uma estranha máscara. Um humilde veterano do vaudeville trajado com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. De forma inesperada e teatral, ele enfrenta os dois malandros e salva Eve. Eve. Só podia ser. Eu, assim como Deus, não jogo dados e não acredito em coincidências. Grata, ela pergunta o nome dele e ele diz apenas para chamá-lo de V. Não questionei seus poderes de observação, apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um mascarado quem ele é. Mas afinal, o que significa a estranha máscara de V, com aquele sorrisinho meio cínico, cheio de ironia, permanente no rosto? E falando isso, eu até me lembrei daquela música do Frejá que diz: que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. E acho que isso faz todo sentido aqui. V é uma alma torturada, um homem desesperado por vingança. O único veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade. A máscara representa um personagem que realmente existiu na vida real. Trata-se de Guy Fawkes, um revolucionário britânico que participou da chamada Conspiração da Pólvora, um plano que tinha como objetivo destruir o parlamento inglês durante um discurso do rei James I em 1605.
Mas o plano foi descoberto e os conspiradores foram presos. Fawkes, que era o soldado responsável por acender o pavio dos barris de pólvora colocados no subsolo do parlamento, foi então condenado à morte por tramar contra a coroa. A data de sua captura, 5 de novembro, até hoje é lembrada nos livros de história como a Noite das Fogueiras. E é exatamente para esta data que V, o personagem da ficção, planeja o seu grande ato de vingança. Mas a história começa um ano antes desse seu plano, quando ele provoca a explosão do edifício Old Bailey, em Londres, onde fica o Tribunal de Justiça. Com este ato, V declara guerra ao governo. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz, e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. E mostra que está disposto a fazer qualquer coisa para derrubar todos os pilares e símbolos de poder do sistema e despertar a população passiva e conivente com os desmandos do governo. Você é louco. Eu ouso tudo o que convém a um homem. V assume publicamente a sua ação, mas de forma grandiosa e magistral, ele invade as instalações do canal de TV estatal e faz uma declaração ao vivo. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. Ele explica suas motivações e acusa o povo de covarde por fazer de conta que tudo segue normalmente e de nunca ter se levantado contra o sistema opressor. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. E ele dá um prazo final, o dia 5 de novembro, para as coisas mudarem antes que ele coloque em ação o seu plano. Daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão. Uma cena épica de arrepiar que inspirou inúmeras outras obras. E uma delas é bem recente e fez bastante sucesso. Quem aí se lembra em La Casa de Papel, quando o professor convocou a população da Espanha a lutar contra o sistema em um pronunciamento público, ao vivo? Precisamos de vocês. O Estado declarou uma guerra contra nós e nós queremos enfrentá-lo. E tinha também as máscaras do pintor Salvador Dalí, assim como as de Guy Fawkes, que se tornaram um símbolo de rebeldia na história ali contra a opressão, no melhor estilo. Somos todos iguais e estamos juntos nesta batalha. Então a referência está aí. Atenção, Dalis. Essa mensagem é para todos que acreditam que essa máscara é um símbolo da resistência. Mas quem é V? Seu passado é um mistério, assim como a sua identidade. Sabe-se apenas que ele foi um homem que sofreu demais quando foi usado pelo governo em absurdos experimentos biológicos. Algo terrível, impensável, como nós mesmos já vimos aqui no mundo real, em nossa história recente, durante a Segunda Guerra Mundial. A crueldade da tortura alimentou em V um enorme desejo de vingança como única maneira de fazer justiça. E fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício. V usa uma máscara de Guy Fawkes por sua simbologia e pela necessidade de anonimato em seu plano de vingança, mas também por representar uma ideia, um ideal e não uma pessoa. Pense que uma ideia não pode ser presa, ameaçada ou torturada. Ela apenas existe e não pode ser contida. V é então uma ideia que ecoa na multidão entre milhares de outras pessoas igualmente anônimas. Pessoas que sozinhas não representam perigo algum, mas que juntas em uma grande massa sem nome, sem rosto, ganham força e poder. Por baixo da máscara, todos somos V, em nossa mesma sede de justiça e liberdade. Somos todos iguais em nosso desejo de simplesmente existir plenamente. E por isso mesmo, V diz sua célebre frase: O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. É por isso que a máscara de V se tornou símbolo do grupo cyberativista Anonymous, formado em 2003 por pessoas anônimas com o objetivo de promover ações políticas e sociais através de informações da rede sobre proteção do anonimato. A máscara também tem sido usada em inúmeras manifestações populares ao redor de todo o mundo.
muitas vezes até de forma desconexa com seu verdadeiro significado, mas sempre em ações de revolta. E seja como for, sua imagem se tornou um símbolo importante na luta de cada cidadão anônimo, unido em uma grande massa contra os desmandos de um governo, independente de época, ideologia ou lugar. Por seus traumas, V é obviamente radical e caótico, não tinha como ser diferente. Ele ataca e destrói representações simbólicas do poder, e ele instaura o caos em busca de alguma ordem que faça sentido para a humanidade, pelo menos de acordo com a própria lógica dele. Tanto que ele não estabelece nenhum limite em seus objetivos. Ele faz o que julga necessário. Quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras, são perspectivas. Ele até mesmo enganou e torturou sua própria aliada Eve para que, segundo ele, ela se fortalecesse para enfrentar o mundo. Ele diz amar a garota, mas ele é cruel com ela. Fez isso comigo? Por quê? Segundo V, para que a jovem possa enfrentar um mundo de homens embrutecidos e de mulheres completamente desamparadas. Você disse que queria viver sem medo. Gostaria que houvesse um jeito mais fácil, mas não havia. E isso é uma coisa que a gente vê a todo momento ao longo da obra. As mulheres completamente reféns de uma situação opressiva e abusiva. E cada uma ali dentro da sua trajetória vai tentando se virar como pode. Mas isso é uma das coisas mais dramáticas que a gente vê nessa história. Não fuja dos seus sentimentos, Ivy. Tem fugido a vida toda. Ele entende que Eve, apesar da pouca idade, não pode se manter ingênua e inocente por muito tempo. Ela tem que aprender a se defender, ou ela vai ser derrubada. Felizmente peguei você antes deles. Na ótica de V, a dor faz crescer e liberta. E ele acredita que a própria dor o fez despertar e se fortalecer para enfrentar a opressão. Bom, aqui na nossa vida mesmo, geralmente a gente acaba aprendendo mais na dor do que no amor. Mas V leva isso ao limite, quebrando todas as noções estabelecidas de bem e mal. Ódio era tudo o que eu conhecia. O ódio construiu o meu mundo, me aprisionou, me ensinou a comer, a beber, a respirar. Mas V é inegavelmente elegante e teatral. Um amante das artes, colecionador de grandes obras proibidas e caçadas pelo governo. Uma clara referência ao poder libertador do conhecimento, porque só ele nos liberta de uma vida limitada por regras, tabus e medos impostos por aqueles que detêm o poder. Que artistas mentem para falar a verdade. Em sua Galeria das Sombras, V possui uma vasta e incrível coleção de livros, filmes e álbuns banidos. Olha, eu bem que queria um espaço daqueles para mim, viu? Um verdadeiro paraíso, um espaço para ele se conectar com o lado bom do mundo e não perder a esperança. Afinal, ali estava a prova de que a humanidade também é capaz de produzir coisas boas quando quer. Por isso que, por mais que V instaure o caos em busca de revolução, destruindo símbolos de poder e funcionários do governo, ele sempre deixa nas mãos de suas vítimas uma rosa vermelha, como símbolo da humanidade que ainda resta. É também o símbolo de uma história de amor destruída por aquele mundo que ele conheceu na prisão e aprendeu a cultivar. Então, em algum lugar de sua alma atormentada, ele mantém uma centelha de esperança. Ele realmente acredita que as mudanças podem acontecer se o povo despertar e for em busca de sua liberdade. Por isso, V aprendeu a cultivar rosas para que elas voltem a florescer no mundo. E esta está longe de ser a única referência interessante em V. O próprio Alan Moore conta que antes de escrever V, ele fez uma lista de conceitos que gostaria de abordar nesta obra. Nesta lista, só para citar algumas, estavam referências artísticas e literárias como George Orwell, Juiz Dredd e David Bowie, entre tantas outras. Também estavam listadas algumas ideias, como a atmosfera dos filmes ingleses sobre a Segunda Guerra. E claramente, de alguma maneira, tudo isso está nesse caldeirão de V. Você já tem a informação, todos os nomes e as datas estão na sua cabeça. O que você quer, o que precisa é de uma história. A teatralidade e o conhecimento cultural do personagem estão em todos os detalhes. Como quando ele ataca um nojento reverendo ao som da Quinta Sinfonia de Beethoven.
porque esta clássica composição traz em suas notas iniciais um curioso mistério que faz todo sentido em V de Vingança. Apesar de ter sido composta 3 décadas antes da invenção do código Morse, a Quinta Sinfonia de Beethoven é conhecida por formar, através dele, justamente a letra V em suas 4 notas iniciais. Por essa você não esperava, né? E olha só que loucura. A sinfonia foi escrita entre 1804 e 1808, mas o código Morse foi desenvolvido por Samuel Morse somente em 1830, portanto 22 anos depois, como forma de codificação de mensagens telegráficas. É ou não é intrigante? No mínimo interessante. Tenho certeza de que dirão isso. Então a Sinfonia de Beethoven é a representação da letra V no código Morse. V de vingança, V de vitória, V como o algarismo romano que representa o número 5, número da cela de V quando ele era prisioneiro no laboratório de experiências terríveis do governo. Número 5, como a Sinfonia de Beethoven, como 5 de novembro, dia da histórica conspiração da pólvora e data marcada por V para a execução de seu grande plano de vingança. Está tudo conectado na realidade e na ficção. Verdade. Lembrando aqui que V é praticamente um A invertido, letra usada pelo movimento punk para simbolizar a anarquia. Note que o símbolo de cada um é bem parecido. Um é virado para cima, o outro é virado para baixo. O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural. Everybody should be the master of their own destiny. Everybody should be their own leader. E isso tem tudo a ver com o espírito de V de Vingança, uma história que nasceu no mesmo contexto histórico do movimento punk. E eu falo mais sobre isso em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá. Além da Sinfonia de Beethoven, V também faz citações de músicas contemporâneas, como Sympathy for the Devil, clássico dos Rolling Stones de 1968. E também I'm Waiting for the Man, lançada em 1967 pela banda Velvet Underground. Ainda uma referência importante à cantora de jazz Billie Holiday. E ela não está ali à toa não. Ela é uma referência à exclusão e perseguição de algumas etnias em regimes autoritários, especialmente do povo preto, porque o racismo é um tema recorrente e muito forte em V de Vingança, assim como a homofobia e o elitismo. Em um mundo distópico, onde livros são proibidos e queimados quando apreendidos, V representa a resistência do pensamento crítico. Por isso, ele sempre faz citações de grandes obras literárias, ou elas simplesmente aparecem ao fundo, em pôsteres ou capas de livros na Galeria das Sombras, onde ele esconde a sua coleção. Entre as obras citadas estão o romance intitulado V, publicado em 1963 por Thomas Pynchon, o clássico Fahrenheit 451, lançado em 1953 por Ray Bradbury, e Os Miseráveis, escrito pelo francês Victor Hugo em 1862. Entre outros clássicos indiretamente citados em V estão Fausto, A Odisseia de Homero, A Divina Comédia, As Viagens de Gulliver, Mil e Uma Noites e Dom Quixote, além, claro, de várias obras do dramaturgo inglês William Shakespeare, que afinal V é puro teatro. Voilà! Além de ser um sucesso inegável de público, V de Vingança também foi reconhecida pela crítica, tendo se tornado uma das obras mais influentes da história dos quadrinhos. Em 1983, recebeu o Prêmio Eagle para Melhor História em Quadrinhos Britânica e o Prêmio Inkpot na Comic Con de San Diego. Em 1984, recebeu o prêmio de Melhor História Longa Estrangeira na Espanha. Em 1988, recebeu o prêmio Jack Kirby na categoria Melhor Minissérie. E em 1989, conquistou o prêmio Eisner de Melhor Série Limitada durante a cerimônia do Will Eisner Comic Industry Award, que é um dos mais importantes eventos da indústria de quadrinhos.
Eu só fiz a minha parte. Autor de outras obras aclamadas dos quadrinhos, como Watchmen, Prometeia e A Piada Mortal, que é uma das mais icônicas histórias de confronto entre Batman e Coringa, o escritor britânico Alan Moore tem sido amplamente reconhecido por sua importância para a indústria de quadrinhos, graças às suas tramas adultas complexas que envolvem temas políticos, sociais, psicológicos e filosóficos. It is not the job of artists to give the audience what the audience want. It is the job of artists to give the audience what they need. Mas Moore é uma figura controversa que ainda hoje se recusa a ceder aos padrões e limitações impostos pelo mercado. Ele é recluso e prefere se manter fiel à sua própria visão artística, o que cá entre nós, diante da pressão da indústria por fazer muito dinheiro rapidamente, é admirável. In latter times, I think that artists and writers have allowed themselves to be sold down the river. They're not seen as transformative forces that can change a human being, that can change a society. Não à toa, Alan Moore costuma ser chamado pelos fãs de Mago dos Quadrinhos ou o Mago do Caos, títulos que ele mesmo gosta muito e adota em sua vida. E não só por ele ter um grande interesse pessoal pelo ocultismo, mas porque para Moore, magia significa transformação. E tudo aquilo capaz de transformar uma pessoa pode ser considerado um objeto mágico, seja um livro, uma peça de arte ou um filme, por exemplo. I believe that magic is art, and that art, whether that be writing, music, sculpture or any other form, is literally magic. Então ele define a própria arte como magia, uma ciência de manipular símbolos, palavras ou imagens para realizar mudanças na consciência. The very language of magic seems to be talking as much about writing or art as it is about supernatural events. E que somente as mudanças na consciência provocadas pela arte podem gerar mudanças efetivas no mundo real. Porque, como o personagem V diz, ideias são a prova de balas. Elas não podem ser destruídas com violência. Por baixo desta máscara não há só carne. Por baixo desta máscara há uma ideia. E ideias são a prova de balas. Em geral, elas só se fortalecem sob pressão. Exatamente por isso, governos ditatoriais sempre tentam abafar as manifestações públicas, desmoralizar a arte, reprimir a literatura e amordaçar os meios de comunicação. Porque informação é poder. Sem ela, um povo caminha cego, inconsciente de sua própria miséria e ignorância, guiado apenas pelo direcionamento oferecido por líderes políticos e religiosos. Isso mesmo! V de Vingança é uma obra de arte, nunca demais dizer. É icônica, atemporal e, por isso mesmo, transformadora. Ela gera discussões, fomenta ideias, encoraja o engajamento. Um tapa na cara refinado de quem acha que quadrinho é só brincadeira de criança. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. E pra hoje é o que tem. Tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você também é fã de V de Vingança e por que ama tanto esta obra tão icônica. E se ainda não leu, ficou com vontade de ler? Me fala aqui que eu quero saber. Eu sou suspeita, mas eu recomendo. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou. Se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Mas com quem tenho o prazer de falar? Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!